Bom, turma, vamos iniciar o nosso primeiro encontro abordando alguns conceitos, tá? Os conceitos básicos da química básica especificamente, certo? Aí eu começar aqui a apresentação. A nossa disciplina, ela vai tratar basicamente das questões relacionadas à matéria, das questões relacionadas à estrutura do átomo e alguma coisa relacionada às reações em si, tá? Mas se isso der tempo, claro. Mas vamos iniciar falando sobre o que é química. A química ela é uma ciência relativamente nova, de aproximadamente 1803, que foi quando Dalton, o cientista Dalton, postulou, né, o seu trabalho sobre a teoria atômica, onde ele explica, né, na sua teoria, que a matéria é formada por minúsculas partículas indivisíveis e indestrutíveis. Hoje nós sabemos que, embora a matéria seja realmente formada por minúsculas partículas, essas partículas elas são divisíveis, né? E alguns outros cientistas postularam, né, logo depois trabalhos, né, lançaram logo depois trabalhos sobre esses novos modelos que a gente também vai estar vendo em uma aula à parte. Mas vamos à definição da química. O que é a química? A química é a ciência que estuda a matéria, a transformação da matéria e ainda a energia envolvida no processo de transformação. Para a matéria se transformar, ela vai absorver energia, ela vai liberar energia. Quanto de energia ela precisa vai liberar ou quanto de energia ela precisa absorver para poder se transformar. Então, a química ela vai estar estudando essas questões aí. Muita gente associa a química, né, a coisa ruim. Por exemplo, o meu cabelo não tem química, como se a pessoa não usasse shampoo ou não tomasse banho, porque a química é matéria e o próprio cabelo é química. Então, assim, não tem como a gente falar de matéria e não falar de química, tá? E, assim, o fato de estar associando a química às questões que não são tão legais, né, para o ser humano, por exemplo, quando a gente fala que um produto químico foi derramado no rio, né, e aí matou peixes e outras coisas mais, e as espécies marinhas. Então, assim, é interessante também que a gente verifique que isso não foi a ação da própria química. Para que aquela substância ela chegasse até os peixes, foi necessário que alguém se descuidasse e que o produto, né, chegasse até os animais, chegasse até as espécies marinhas. Então, o homem é que manuseia a química, então não é a química que é boa ou a química que é ruim. Quem vai estar definindo isso é quem vai estar usando ela, tá? Então, vamos tentar mudar um pouco essa questão, esse pensamento de que química é tudo que é ruim, que não é, e tentar ver com olhos, né, mais, como é que eu posso dizer, mais bondosos para o lado da química. Quais são as divisões da química? Eu vou ter a química dividida basicamente em química básica, né? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Química básica, que vai tratar dos conceitos básicos, vai trabalhar a matéria, por aí vai, as propriedades da matéria. A química orgânica, que está relacionada aos compostos orgânicos, onde a sua estrutura é formada por carbono. E aí vocês vão estar vendo provavelmente isso de forma separada. A inorgânica, que vai estar trabalhando os compostos inorgânicos. A físico-química, que trabalha as reações, velocidade das reações, calor envolvido nas reações, dentre outros princípios. E a analítica, que também vocês vão estar vendo separada. O nosso curso ele está basicamente aqui, ó, na química básica, e é onde a gente vai começar agora. Na tela anterior eu falei sobre que a química estudava
a matéria. Mas o que é matéria então, Pro? Matéria é tudo. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente está se referindo ao ar, está se referindo às árvores, está se referindo ao que é vivo e ao que não é vivo, porque nós somos formados de estruturas, né, moleculares que basicamente são formadas por átomos, que é onde a química, que é o que a química estuda, tá? Então, vamos entender aqui algumas divisões. A gente tem a matéria, tem o corpo e tem o objeto. Qual é a diferença? Os três são matéria. Só que quando é que eu tenho um corpo? Quando eu limito uma parte da minha matéria. Então, se eu pego um pedaço de madeira da árvore, é um corpo da minha matéria-prima, tá? Então, eu vou ter um pedaço daquela matéria, que é chamado de corpo. Se eu pego, por exemplo, um pouco de água, ali é chamado de corpo. Por quê? Porque veio de algum lugar de origem, né? Então, assim, a gente vai ter, nesse caso, uma parte limitada da matéria. E quando é que é objeto? Objeto é quando eu dou alguma função àquele corpo. Quando eu dou alguma, alguma utilidade àquele corpo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tinha uma árvore, tirei um pedaço de madeira e o pedaço de madeira eu transformei em uma mesa, né? Eu tirei toras de madeira e essas toras eu transformei em uma mesa. Logo, a minha mesa, ela é utilizada para alguma coisa, ela tem uma função. Essa mesa, então, é chamada de objeto. Eu podia construir um lápis? Poderia. O meu lápis seria, então, o quê? Um objeto, certo? Então, objeto é uma parte da matéria em que eu dou alguma finalidade, em que eu uso para alguma coisa, certo? É basicamente isso aí. Então, o objeto deixa de ser matéria? Não, o objeto também é matéria, só que é uma matéria com determinada finalidade, certo? E a minha matéria, ela é formada de quê, Pro? Então, a matéria é formada de substâncias iguais ou diferentes. As substâncias são formadas pelo aglomerado de moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Então, a gente vai ter aqui um patamarzinho onde a gente vai estar trabalhando cada um deles. Primeiro, nós vamos falar sobre o átomo. O que é o átomo? Átomo é a menor parte da matéria, e aí eu não vou dizer o átomo de determinada substância, porque um átomo em si, ele não determina a substância. O que a gente tem, e a gente vai ver mais na frente, é que a união dos átomos, eles formam as moléculas, e que o aglomerado de moléculas, eles determinam uma substância, tá? Mas a menor parte da matéria, no caso, eu vou ter como sendo da substância, eu vou ter como sendo a molécula. Por quê? Porque ela já vai ter as características básicas da minha substância. Então, vamos aqui. Eu tenho que, para a formação da água, eu tenho a união, e aí eu vou botar entre aspas, certo? Do oxigênio com 2 hidrogênios. Oxigênio com 2 hidrogênios. Então, aqui eu estou falando de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele não existe só, porque ele não possui estabilidade energética para isso. Então, o que vai ocorrer? Ele se une, né, a 2 átomos de hidrogênio, mas lá na frente a gente vai estar vendo como ocorre essa união, para formar a molécula de água. Se o átomo de oxigênio se ligasse a outro átomo de oxigênio, ele formaria a substância oxigênio, tá? Ele formaria a molécula de oxigênio e eu teria a substância oxigênio. Se o átomo de hidrogênio se ligasse a outro átomo de hidrogênio, eu teria a substância, uma molécula de hidrogênio, tá? Que me daria as características do meu hidrogênio, da substância hidrogênio. Os átomos, eles podem se unir das mais variadas formas, a depender da sua estabilidade, como eu acabei de falar. Então, os átomos, eles podem estar se ligando com os mais variados outros átomos, tá? Então, eu posso ter oxigênio se ligando com oxigênio se ligando com enxofre, oxigênio se ligando com
magnésio. E aí, à medida que cada ligação vai ocorrendo entre os átomos, eu vou ter a formação de uma molécula ou de uma estrutura, né, iônica diferente, uma estrutura inorgânica diferente. E eu vou ter, consequentemente, uma substância diferente. Então, o hidrogênio, que eu coloquei aqui, é diferente do oxigênio, que é diferente da água. E aí a gente verifica isso aonde, tanto nas ligações, né, que são formadas, oxigênio com oxigênio. Então, veja que eu já não tenho o hidrogênio aqui, então não vai ser a mesma substância. E também por conta das características, porque cada elemento possui propriedades diferentes, cada substância possui propriedades diferentes, características diferentes. Então, quando os átomos eles vão se ligando, vão formando substâncias diferentes com características diferentes. E falando em característica, a gente vem aqui trabalhar sobre os estados físicos da matéria. A matéria ela pode ser encontrada tanto no estado sólido, como líquido ou ainda gasoso. E ela pode também sofrer mudança de estado. E aí a gente vai estar trabalhando essas mudanças agora. Uma matéria que está no estado sólido pode passar para o estado líquido. E o nome dessa transformação é chamado de fusão. Para isso acontecer, é necessário que ela receba energia. Recebendo energia, eu vou ter a mudança do estado. As moléculas que antes estavam unidas e vibrando, no estado sólido as moléculas estão mais próximas, tá? Mais unidas e vibrando. E à medida que ela recebe energia, ela passa do seu estado vibratório para estático, né? Não necessariamente parada, mas elas se afastam, elas ficam mais afastadas, mais fluidas. E aí eu vou ter o estado aqui, veja que as moléculas aqui, elas estão um pouco mais separadas nesse desenhozinho, representando uma substância no estado líquido. E se por acaso eu fornecer mais energia, então eu vou ter a mudança do estado, vaporização, tá? E aí vai depender. A vaporização ela pode ocorrer de forma lenta ou de forma rápida. Se ela ocorre de forma lenta, ela é chamada de evaporação. Se ela ocorre de forma muito rápida, ela é chamada de calefação, certo? E aí, voltando para a evaporação ou vaporização, a gente observa aqui que as moléculas elas estão mais agitadas e mais afastadas. Então, à medida que a molécula que as moléculas elas vão ganhando energia, tá? Que as estruturas aqui vão ganhando energias, o que ocorre? Elas passam a se movimentar mais, a sua energia cinética aumenta e aí eu vou ter uma substância no estado gasoso. Eu posso ter o contrário? Pode ter o contrário, vai ser a mudança de estado gasoso para o estado líquido. E o nome dessa mudança é chamada de liquefação. Só que para isso, a gente não vai fornecer energia. Pelo contrário, a gente precisa retirar energia, diminuir a temperatura. Nesse caso aqui, então eu vou ter as moléculas perdendo energia, diminuindo, tá, o seu movimento, e aí eu vou ter elas no estado líquido. E para acontecer do estado líquido para o estado sólido, eu preciso o quê? Retirar mais energia. Logo vai ocorrer a solidificação, certo? Há substâncias que passam direto do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. E ainda as que passam do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Essa mudança é chamada também de sublimação, tá? Ou ainda ressublimação. Uma das substâncias que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso é aquela substância que a gente coloca no guarda-roupa para espantar barata e deixa a roupa com um cheirinho característico, naftalina, né? Então, eu vou ter, nesse caso da naftalina,
ela passando do estado sólido para o estado gasoso. Tem aquela ainda para mofo, que coloca penduradinho assim no guarda-roupa também, para eliminar mofo, umidade que vende no mercado. Também é a sublimação que ocorre. E aí agora a gente vai tratar das propriedades da matéria. O que são propriedades? São as características que podem ser específicas ou podem ser gerais. A gente vai tratar primeiramente das propriedades específicas, ou seja, é inerente a cada uma, tá? Cada uma vai ter um ponto específico, um valor específico, uma qualidade específica. A primeira que a gente vai trabalhar é o ponto de fusão e ebulição. Nem toda a matéria ela tem o mesmo ponto de fusão, que é o ponto de fusão, é o ponto em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui a gente tem que ir para a amônia, por exemplo, esse ponto aí de viragem do sólido para o líquido é menos 77 graus. Enquanto que para o oxigênio, é menos 18 graus. E para a água é 0 graus. Então, cada uma tem o seu ponto de fusão específico. Assim como o ponto de ebulição, né? A gente vê aqui que o bromo, ele passa para o estado gasoso a 58,8 graus. Já o metanol, ele passa para o estado gasoso a 64,7 graus. E a água passa para o estado gasoso a 100 graus, não é isso? Pois bem, vamos agora para calor específico. Que é o calor específico? É a quantidade de energia, né, que a matéria precisa para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. E aí, cada matéria ela tem o seu calor específico. Eu trouxe aqui o exemplo da água e da areia. A gente observa que a água, pelo dia, né, ela é bem gelada. Se a gente for na praia pelo dia, a água é bem gelada. Mas se a gente for à noite, ela tá mais quentinha. Enquanto que a areia não. A areia da praia, ela pelo dia tá pegando fogo. Já à noite, ela tá mais friazinha. Por quê? A água, ela precisa de uma quantidade maior de energia para poder mudar a sua temperatura, né? Elevar a sua temperatura. Enquanto que a areia não. A areia, ela aquece mais rapidamente. Ela aumenta a sua temperatura mais rapidamente. Então, a quantidade de energia para fazer com que eu sinta a areia quente é menor do que a quantidade de energia que eu preciso para sentir a água quente, certo? E funciona também da seguinte forma: se para ganhar eu preciso, né, de mais, para perder também eu preciso de mais. Eu demoro mais a perder, certo? Então, a água do mar, ela vai passar a noite toda morninha, né? Pela manhã é que ela já vai estar mais friazinha. Por quê? Porque ela vai perdendo toda a energia que ela ganhou durante o dia. Sobre a densidade, a gente tem que densidade é a relação da massa pelo volume. E aí a gente vem com aquele dilema: quem que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Se é 1 quilo dos dois, a ideia é que os dois tenham o mesmo peso, né? Só que o que a gente entende como pesar? É o que a gente verifica, né? A quantidade, a gente pensa logo: poxa, 1 quilo de ferro, ele pesa mais do que 1 quilo de algodão. Porque o algodão, ele ocupa mais espaço, enquanto que o ferro, a gente sente mais o peso dele enquanto num volume menor, né? Então, o que é a densidade? É a relação dessa massa aí, de pesar mais e pesar menos, em relação ao volume ocupado. Então, se o objeto ele tem uma massa e ocupa um espaço menor, eu vou ter, nesse caso, que a densidade dele é uma densidade alta. Se eu tenho a mesma massa e essa massa ocupa um volume maior, então eu vou dizer que nesse caso a densidade desse corpo ele é menor. Aí eu trouxe aqui o exemplo do gelo, tá? Como é que eu sei que uma substância é mais densa que a outra? O mais denso ele afunda, o menos denso ele flutua. O gelo na água flutua. Não sei se vocês já observaram isso. Já o gelo no álcool, no uísque, numa bebida quente, ele vai afundar. Por quê? Na água,
o gelo, que também é água, tá? O gelo, ele ocupa um volume menor de mesma massa, já que os dois são água. E devido a isso, a densidade do gelo vai ser menor em relação à água e ele vai flutuar, tá? Então, eu vou ter aqui o gelo flutuando. Já na bebida quente, o que eu vou ter é o gelo afundando, porque a densidade do gelo vai ser maior do que a do álcool que possui na bebida. E aí eu vou ter o gelo, ó, na base aqui do copo, tá? Ele não vai flutuar. Para a propriedade geral, o que é que eu tenho? As propriedades que são inerentes a todos os corpos. Então, todos os corpos, eles vão estar possuindo dureza, ductibilidade, maleabilidade, ou seja, dureza é a capacidade de riscar. E aí eu vou ter que a substância mais dura é o diamante. E aí eu pergunto, quem que risca quem? O quadro que risca o giz ou o giz que risca o quadro? Aí vocês vão lembrar da dureza. Quem for mais duro é quem vai riscar, tá? Então, quem é que fica riscado, né? Quem é que é quem é que é gasto aí na hora desse risco? Então, lembrem desse dilema aí do quadro que risca o giz e do giz que risca o quadro, tá? Ductibilidade e maleabilidade. Os dois são conceitos bem parecidos, que é a capacidade da matéria de se deformar. Só que para a ductibilidade, a gente vai estar trabalhando essa deformação na forma de fios até se romper. Já na maleabilidade, a gente vai estar trabalhando essa deformação na forma de lâminas. O quão fino eu posso obter essa matéria se eu for transformando ela em lâminas, tá? O quão menos espesso eu vou ter. Então, ductibilidade, fios, maleabilidade, lâminas. Mas os dois estão relacionados à deformação da matéria até ela se tornar um fio ou ela se tornar uma lâmina. As outras características gerais são também a porosidade, né? Eu vou ter poros na matéria porque devido a ser formada por minúsculas partículas e essas partículas, por mais próximas que estejam, ainda vai haver a formação de poros, certo? Expansibilidade ou elasticidade é a capacidade de se expandir ou de se comprimir, que é a compressibilidade, certo? Então, toda matéria ela pode ser expandida ou comprimida. E aí tinha um outro conceito que eu acabei não colocando aqui, que foi impenetrabilidade, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço nesse conceito aqui. Logo, eu vou ter que a matéria ela não pode ser penetrada, certo? E é isso, gente. Nós vamos estar trabalhando esses conceitos numa atividade e voltaremos em seguida com os próximos conceitos os próximos conceitos da química básica. Até!